Olá, muito boa tarde. Há referências históricas, geográficas e literárias que são essenciais para compreender os textos da Bíblia. Nos próximos minutos, apresentamos as que enquadram os 3 textos que são lidos nas missas deste domingo. São para isso convidados do programa Eclésia o Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e o Dr. Juan Ambrósio, professor na mesma faculdade. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Padre João Lourenço, podemos assumir e afirmar que o tema de chamamento percorre os 3 textos que são lidos nas missas deste domingo? Boa tarde. O tema do chamamento está presente, mas eu diria que não está apenas, não é o tema único que sobressai, porque prévio ao chamamento está um outro tema, que é o tema da conversão. É verdade que, verdadeiramente falando, na teologia do Novo Testamento, é difícil distinguir, estou a dizer do Novo Testamento, distinguir entre, ou pelo menos fazer sequência entre chamamento e conversão, porque o chamamento significa conversão, a conversão significa chamamento. Embora, mas na lógica dos textos que nos são apresentados, de facto destaca-se primeiramente a conversão, é preciso mudar, e o tema conversão é um tema muito rico, porque significa sempre, em hebraico tem uma forma de designar isto, que é o regresso às fontes, regressar à origem, retomar o processo inicial da relação do homem com Deus, porventura interrompido pelas marcas do tempo e da história e da vivência de cada um, mas o converter-se é voltar ao antes, voltar ao princípio. E esse é o texto primeiro. É claro que não é possível distinguir isto exatamente de um verdadeiro chamamento, porque aquele que é chamado e que aceita ser chamado tem exatamente esta matriz de ter assumido isso como princípio de partida, não é? Porque é verdade que o chamamento marca uma nova identidade, portanto, marca um novo começo. Em alguns casos, inclusivamente, até pela mudança de nome, para significar exatamente esse recomeço. O próprio São Paulo, né, que se assinala este domingo. E outros exemplos, mas perpassando todos os textos e destacando, como é óbvio, a questão da conversão e do chamamento, há um outro elemento que a mim me parece muito importante, que é o tempo. O tempo está presente em todos estes textos, não só porque é no tempo, quando estou a falar do tempo, estou a falar da história concreta, do viver concreto, não só porque é no tempo que se faz o chamamento, não só porque é no tempo que essa conversão deve ser concretizada e levada à prática, não só porque é no tempo que depois se joga o drama e a densidade do encontro e do desencontro. E, portanto, os textos acabam por falar no texto, veremos isso claramente, penso eu, não só como o espaço onde acontece o encontro, mas como um elemento constitutivo dessa experiência de chamamento, de conversão e de encontro. E, portanto, o tempo não como obstáculo, mas como oportunidade, como possibilidade de realizar essa experiência. Vejamos em diferentes circunstâncias como isso foi acontecendo. Exatamente. A primeira leitura da profecia de Jonas apresenta o episódio, não é? De Jonas que se levantou e foi a Nínive. Enfim, claro que o que é que inspira tudo isto que este texto nos apresenta sobre castigo de Deus, sobre conversão? O que este texto representa em si, podemos já a seguir falar um bocadinho da especificidade da identidade do texto, mas aquilo que ele representa é, eu diria, o mesmo motivo que depois também Paulo vai realizar após a sua conversão. Que é, e estamos hoje também a celebrar, neste 25, recordamos a conversão de São Paulo, que marca exatamente a conclusão da Semana da Unidade dos Cristãos. Este tema aqui do livro de Jonas e também foi de Paulo é de facto a evangelização daqueles que estão longe. Claro. Em Jonas são entendidos os que estão longe como pertencentes à mesma raça. A necessidade de regressarem à vivência do judaísmo para não dissolverem a sua identidade e a sua fé em ambientes diferentes, em ambientes distantes. O livro de Jonas fala-nos de Nínive. Nínive é longe. É lá na Mesopotâmia, junto ao rio Tigre. Portanto, era a capital do Império Assírio. Portanto, é toda uma realidade de que o mundo judaico está distante. O judaísmo conhecia o Império Assírio
pela opressão a que esteve sujeito e pelas invasões que os assírios fizeram na zona ocidental do continente. Mas Nínive é todo um outro mundo. São Paulo, para deitar o tema, vai à procura daqueles que estão longe em termos de raça e de cultura, que são os gentios, não é? E, portanto, há aqui, eu diria, quase algum paralelo. Mas, naturalmente, em relação ao texto e ao livro e ao personagem Jonas, se consultarmos isto é uma questão um bocadinho difícil de interpretar, mas se consultarmos o catálogo dos textos proféticos, Jonas é apresentado como um profeta. Mas o livro de Jonas não tem nada de profeta. Não é um livro de natureza profética. Isto, no fundo, em termos literários, chamar-se um midrash, representado neste personagem. Um midrash é um texto narrativo que visa um objetivo educativo. E que toma um tema. Com um objetivo educativo e pedagógico. Não é? E que toma um tema importante, que é a necessidade de manter unidos aqueles que estão distantes, e constrói aqui toda uma realidade simbolizada num personagem, um pouco burlesco, não é? Devemos dizer. Jonas, um personagem um bocadinho burlesco, até para mostrar, no fundo, um bocadinho que a história da salvação também decorre a partir destes parâmetros, a partir um bocadinho deste quase nonsense, não ter sentido, não é? Porque a história de Jonas é uma história, eu diria, quase sem sentido. Tem o sentido, que é o objetivo. Claro. Agora, a história em si, nos episódios narrados, não. Com baleias pelo meio, etc. Com toda esta construção, exatamente para mostrar que é um objetivo, e agora arquitetamos, organizamos, face ao objetivo, uma narrativa que o possa explicar e pôr. E, nesse sentido, eu acho que o que devemos valorizar não é aquilo que às vezes fazemos dos pormenores, não é? É capaz de fazer alguém é capaz de ficar muito com as mãos atadas na cabeça ao ouvir que Jonas é um personagem um bocadinho fictício. Mas o problema do livro não era para apresentar Jonas, claro. Senão Jonas tinha feito a sua biografia. Convidava um jornalista, como hoje se faz, ele fazia a sua biografia, apresentava e dava cartões de visitas. Não, o livro foi feito para apresentar objetivos que eram importantes para a fé bíblica e que depois tornaram-se até paradigmáticos. De tal maneira paradigmático que Jesus recorre a este exemplo, mas é para ilustrar também o objetivo da sua mensagem. Quando Jesus alude a Jonas, não está a dizer que é histórico ou não é histórico. Jesus está a dizer simplesmente é que a mensagem que o livro traduz é aquela que ele também assume. Claro. E isso é que é importante. E não devemos desviar, como às vezes fazemos em nome de uma pseudo-verdade, o acessório. Exato. Em detrimento do principal. E aqui o principal é isto. Aqui o principal é a possibilidade de conversão. E é essa possibilidade de conversão a decorrer no tempo, e cá está o tempo. Um texto com uma leitura rápida quase que nos convida a ficar presos na questão da ameaça do castigo e da conversão por causa da ameaça do castigo. O texto diz mesmo? Diz isso, exato. Caso Deus castigue-vos. Portanto, com medo as pessoas converteram-se. Bem, isso é um primeiro nível. Reconhecer o erro e convertermos, ainda que seja por meio, enfim, não seria a melhor das soluções, mas em todo caso é uma boa solução. Se reconhecemos que erramos e mudamos, isso só por si é sublinhar. Mas aqui, do meu ponto de vista, o essencial não é a conversão pelo medo, o essencial é a possibilidade de conversão. E o tempo, a história, o caminho é essa possibilidade também de fazermos a asneira, porque a fazemos, sabemos-lo bem, mas depois de poder emendar essa asneira, de poder voltar a introduzir outras novas dinâmicas, poder refazer o caminho. E aí surge o tempo como o tempo oportuno onde isso acontece. E o tempo oportuno onde isso acontece também com a presença de Deus. Ou seja, não é simplesmente o juiz que está pronto para castigar e para ver o que é o desvio, mas para aquele que acompanha no acontecer histórico, para ajudar que esse acontecer histórico se vá refazendo a cada dia, vá indo ao início, vá indo às fontes, possa ser de novo reorientado no sentido. É muito interessante isto porque nós, quando pensamos um bocadinho no critério que subjaz a isto tudo, qual é o critério? O critério é sempre a profunda dignificação do ser humano e a sua realização. Esse é o critério que está aí. E a história é também essa oportunidade de destacar o ser humano, porque é esse o destaque que Deus faz. É essa a construção que interessa das sociedades da história? Parece-me ser óbvio isso, não é? O que interessa é, de facto, esta construção de sociedades e de histórias ao serviço do ser humano. E, bem visto, é esse o próprio projeto de Deus. O projeto de Deus, que nós chamamos o reino de Deus, não é um reino simplesmente onde se destaque Deus ignorando o ser humano, é um reino ao serviço do ser humano, para a promoção do ser humano.
Passamos ao segundo texto que se escuta nas Eucaristias deste domingo. É a Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 7º. O que é que se diz aí sobre o tempo, precisamente? Não é? O texto começa por dizer o tempo é breve e termina a dizer o cenário deste mundo é passageiro. Até parece que desdiz, mas não, se calhar não desdiz. O Juan já comentou de várias formas um bocadinho aquilo que é, ou enquadrou um pouco aquilo que é a mensagem deste texto e que não é estranho àquilo que nas nossas comunidades, na nossa celebração litúrgica, nos foi apresentado no domingo passado. Aliás, estas temáticas de alguma continuidade Exato. na carta de Paulo aos Coríntios, ainda é mais uma vez a resposta às grandes inquietações, às grandes preocupações que Paulo sente na vivência da comunidade em Coríntio. E uma das questões, exatamente, da vivência da comunidade em Coríntio é que os cristãos não estejam apegados, agarrados à sua experiência como tal, não é? Como tal, mas que tenham esta capacidade interior de se libertarem daquilo que no fundo são as estruturas, fazendo delas não um fim, mas um meio. Este é um eterno problema da fé cristã. A tensão inerente à fé cristã. A tensão inerente é o antigo a antiga formulação que há décadas se utilizava muito, não sei se vocês são desse tempo, que era o déjà pas encore, não é? Déjà pas encore. Já somos, mas ainda não. O já e o ainda não. O já e o ainda não. É o que aqui no fundo temos, e era uma forma de sintetizar, uma forma muito atraente de sintetizar esta tensão que existe na fé entre o usar a história, o estar presente no tempo, o não desprezá-lo, o não desvalorizar o tempo, mas não fazer dele, nem fazer da presença no tempo o lugar último, a meta. Sim. Isto corresponde muito, embora não é dito nessa linguagem, não é dito com esse espírito, mas corresponde muito àquilo que era a apocalíptica judaica, de que Paulo conhece muito bem e que era muito presente em muitas comunidades. Havia uma grande comunidade em Corinto. Na apocalíptica o tempo é desprezado. Paulo não diz que se deve desprezar, diz que é breve. Os apocalípticos, os judeus queriam viver fora do tempo, à margem do tempo, contestando as realidades. Paulo o que quer é que, de facto, as estruturas humanas, até familiares, não se tornem um fim em si próprias. Mas haja aquilo que há pouco também foi dito, que haja aqui um uso dessas estruturas em fim de um bem maior, em fim de um bem comum. E nesse contexto eu acho que este texto, mesmo muito breve, vem-nos chamar a atenção. É um daqueles textos, eu diria, ou é uma daquelas máximas que podiam estar inscritas cotidianamente na nossa liturgia, porque a liturgia é exatamente um convite a viver esta realidade. Eu até acho que se o lermos com atenção e na continuidade daquilo que o Padre João Lourenço acaba de dizer, se o lermos com atenção, este sublinhar de que o tempo é breve e passageiro, o que quer nos ajudar a entender é a importância do próprio tempo. Porque é breve e passageiro, não pode ser levado a fingir, não pode ser vivido a fingir, porque ele passa rapidamente e é uma oportunidade perdida. Aliás, temos que ter a coragem de dizer, sem medo nenhum, que talvez a nota mais distintiva do cristianismo seja a encarnação. O que é isto? A palavra eterna de Deus diz no tempo. E, portanto, só pode ser respondida no tempo. Aliás, isso não nos devia causar impressão nenhuma, porque nós somos seres temporais e, portanto, como seres temporais, a nossa relação com Deus só pode acontecer no tempo. E ele que sabe isso tão bem, o que é que faz? Assume o tempo. E então aqui até quase que temos uma coisa ao contrário. O tempo que é relativo e passageiro em Deus torna-se tempo eterno. É assumido para a eternidade. E por isso nós podemos aí descobrir que o tempo é verdadeiramente passageiro, porque aquilo que hoje estamos a fazer não é o definitivo, mas depois a relação com Deus pode ajudar-nos a alcançar esse tal definitivo. Ou seja, esta brevidade não é para relativizar o tempo no sentido de que ele não é importante, é para nos dizer que ele não é a última palavra, mas que tem que ser levado a sério, porque é aí que se joga a experiência cristã. E qual o sentido destas aparentes contradições
os procedimentos que o São Paulo sugere, né? As esposas procedam como se não as tivessem, os que choram como se não chorassem, os que andam alegres como se não andassem. Eu aí quase que outra vez atrevia-me a fazer o salto, a dizer que essas situações também não são definitivas, ou seja, não estão dadas por adquiridas como sempre. Se quisermos, agora já é a minha leitura, não é isso que Paulo está a dizer, como é óbvio, procedamos como se não fosse esposa, ou seja, essa conquista nunca está feita, é sempre a fazer-se, ou seja, eu sempre tenho que te conquistar, tu sempre me tens que conquistar. Essa situação de desespero em que estás a chorar não é a última, não é definitiva. Virão momentos de alegria em que podes sorrir e essas lágrimas podem ser secas. Ou seja, isto que é mostrar de que o momento é um momento real, tem que ser levado a sério, mas não é o último momento e, portanto, pode ser refeito, reconduzido para construir uma história nova. E passamos ao texto do Evangelho, o Padre João Lourenço, o evangelista Marcos, no capítulo 1. Somos remetidos neste texto, aliás, essa imagem de Jesus caminhando no mar da Galileia, não é? Somos remetidos para esse ambiente da Galileia onde Jesus convida pescadores, vinde comigo e farei de vós pescadores de homens. É um momento de charneira na história da encarnação de Jesus, este que aqui nos apresenta, no ambiente da Galileia? Este texto do evangelista Marcos, quase no seu início, é bom primeiro ter presente que este texto, neste ano litúrgico, ano B, dá continuidade àquilo que vemos há 2 domingos atrás no batismo de Jesus, não é? Marcos é sempre um evangelista conciso. Não é um evangelista que eu diria gordo, ou seja, as suas narrativas são concisas, são breves, estão muito centradas, vão ao essencial, deixam muitos pormenores. Porquê? Isto tem a ver um bocadinho com a origem do Evangelho, também certamente com a personalidade do autor, ou da pessoa que está na comunhão da fé que presida, que se nota dentro do Evangelho, mas fundamentalmente isto tem a ver também um bocado com o lugar da própria, onde o Evangelho foi escrito. Indo aqui ao texto, vemos a Galileia é sempre o tempo da ruptura de Jesus. Ou seja, em cada um dos Evangelhos, é destacada que é pela Galileia que se inicia este tempo novo. A Galileia era para o judaísmo um mundo velho. Poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Da Galileia já alguma vez veio alguém importante? Não. A Galileia é exatamente o tempo deste renascimento, deste começo. E este começo passa pela presença de Jesus, e por isso é muito bonito isto. O tempo chegou ao seu termo. Exatamente. Como entender isto? Exatamente. O reino de Deus está próximo. São frases muito concisas, que o autor não explica. O que é o tempo chegou ao seu termo? Ou seja, o tempo oportuno da presença de Deus na história, através de Jesus Cristo. O reino de Deus está próximo. O que é o reino? É certamente uma categoria muito própria para designar esta nova relação de comunhão, falemos assim, esta nova proximidade que Jesus Cristo vem testemunhar. E depois temos, exatamente a seguir, então a aproximação aos discípulos. Os discípulos que são convidados a vir, a fazer esta partilha com Jesus, já com, eu diria, um objetivo. Quando falamos da Galileia, é muito bonito, porque é uma terra rica, que certamente também, numa passagem por ali, nós percebemos um bocado esta dinâmica. É uma terra de ânsias descobrir e estas referências. E lendo estas referências, procurando apreendê-las e interiorizá-las, o que é que elas significavam no tempo de Jesus. Porque só indo a esta fonte, nós podemos depois transpô-las e refleti-las para o nosso tempo e ver que dinâmica é que isto também pode emprestar à experiência da nossa fé. E daí que julgo que uma forma de ler o texto de Marcos, porque Marcos é sempre um convite a isto. O Evangelho de Marcos, na sua forma de ser, é um convite a uma reatualização permanente. Era isso que a comunidade crente de Roma, onde certamente o Evangelho teve a sua gênese, sentia a necessidade, através desta palavra, reatualizar naquele contexto, naquele mundo completamente estranho, completamente outro, atualizar a experiência dos primeiros discípulos de Jesus. E
E uma experiência nossa hoje de redescobrir os ambientes de Jesus, de voltar a estas fontes, de palmilhar, de percorrer estes espaços, ajudar-nos a perceber como é que é esta marca importante de Jesus no contato com os discípulos. O que é que significa isto de ser pescadores de homens? Uma oportunidade será na peregrinação em abril? Uma oportunidade disto, nós poderemos naturalmente experimentá-la. Enfim, não vamos levar canas para andar a pescar, mas vamos perceber as mesmas águas e o que é que significa, naquele contexto, esta novidade introduzida por Jesus. Nesta peregrinação organizada pela Faculdade de Teologia Organizada pela Faculdade de Teologia e pela Eclésia. Eu diria, quase esta revolução que Jesus emprega. Não está... Aqueles que o querem seguir não são convidados a vir para Jerusalém. Vejam o caso de Paulo. Para se doutorar em judaísmo, tem de vir para Jerusalém. Os discípulos não são convidados. Não tem de vir para nenhuma escola judaica. Não, é Jesus que percorre este espaço com ele. Uma referência muito breve, Dr. Juan, a este texto. É a questão de referir, para concluir, fechando o círculo do tempo, aqui é dito, este é o tempo oportuno. Que tempo? Conclui-se o tempo. Este é o tempo oportuno. Conclui-se não no fim cronológico, mas conclui-se, vai acontecer a plenitude. Este é o momento oportuno para a mudança. É este de há 2000 anos atrás a que o texto se refere. É cada tempo que estamos a viver é o tempo oportuno para introduzir essa mudança. E, portanto, uma vez mais, o que aqui vem dizer é que o cristianismo é a possibilidade de uma experiência real do tempo, de transformação do tempo, sempre em prol, sempre ao serviço da dignificação do ser humano. Isso parece-me, de facto, algo tão importante de sublinhar nos nossos dias. Agradeço-vos esses sublinhados, esses desafios apresentados a partir dos textos da Bíblia. Muito obrigado por terem estado neste programa. Eu recordo que informações sobre esta oportunidade de visitar os locais onde estes acontecimentos ocorreram poderá ser nessa peregrinação em abril, que informações podem encontrá-las na página da internet da Faculdade de Teologia ou da Agência Eclésia. Volta à companhia do programa Eclésia mais logo, pelas 22h45 na Antena 1. Votos de bom fim de semana, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.